Tem 2 notícias boas e 2 notícias ruins. Eu gosto de começar pela boa sempre. Ah, é? Vamos lá. Pedro e Arrascaeta à disposição. Para mim, o Pedro à disposição é uma baita notícia para a torcida do Flamengo. Hoje, se a gente fosse colocar aí o Gabigol como reserva imediato, o Gabigol não vem jogando bem, então o Pedro à disposição é uma baita notícia. E o Arrascaeta também, querendo ou não, é um craque. As duas notícias ruins. Fala, nação! Sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa e hoje vamos conferir as últimas novidades sobre o Mengão. O Flamengo já está se preparando para enfrentar o time do Bolívar no Maracanã pela Libertadores. Lembrando que o Flamengo hoje é terceiro colocado no seu grupo, o Bolívar é líder, o Palestino é segundo. Palestino enfrenta o Milionários e o Flamengo enfrenta o time do Bolívar. Lembrando que esse jogo será no Maracanã. Então, para classificar, o Flamengo precisa vencer os 2 jogos. Esse jogo contra o Bolívar, que é mais difícil, e o jogo da última rodada contra o Milionários. O Flamengo, caso não vença, caso o Flamengo empate com o Bolívar e o Palestino vença o Milionários, o Flamengo pode ser eliminado precocemente na Libertadores, o que seria um dos maiores vexames da história do Flamengo. Certamente a torcida ia chiar demais e o técnico Tite não sei se aguentaria a toda essa pressão. No programa SBT Esportes Rio de hoje, Vene Casagrande e companhia debateram sobre o atual momento do Flamengo. Ele também trouxe informações importantíssimas, isso porque alguns jogadores estão voltando de lesão. Pedro ainda bem que não se contundiu, deve ser o titular contra o Bolívar no Maracanã. Arrascaeta também tá de volta, então vamos ver qual será o time titular do Flamengo, como é que o Flamengo vai se preparar para esse jogo importantíssimo na temporada. Mas antes de começar o vídeo, pedimos que deixe o like e inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade sobre o Flamengo Informa, e lembrando que deixaremos aqui na descrição o link do programa SBT Esportes Rio para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo ver todas as novidades sobre o nosso querido Mengão. Partida contra o Bolívar para o Flamengo e que ele pode, em algum momento, já estar desclassificado da Libertadores? Pois é, muitos torcedores não sabem disso, Fernandinha. O Flamengo pode chegar na quarta-feira e ser eliminado na Libertadores de forma precoce, faltando uma rodada para finalizar a fase de grupos. Basta acontecer o seguinte: hoje, por exemplo, o Palestino encara o Milionários. Se o Palestino vencer o Milionários e o Flamengo não vencer o Bolívar, o Flamengo está fora da Libertadores da América, está eliminado. Então esse jogo é crucial para o futuro do técnico Tite, que eu acho o seguinte: se o Flamengo for eliminado na fase de grupos, vai ser difícil manter o treinador. E também, obviamente, para o Flamengo, porque eu acho uma vergonha o Flamengo chegar nessa altura do campeonato e fazer cálculo, conta, para poder se classificar para a próxima fase. Tendo em vista que o grupo do Flamengo é um grupo ok, tranquilo, e o Flamengo chega aí como um dos favoritos para conquistar o título da Libertadores. Eu penso o seguinte: é só o Flamengo fazer o dever de casa, vencer o Bolívar. Não vai ser fácil, acho que vai ser um jogo extremamente difícil. O Bolívar é um time arrumado, muita gente acha que é apenas jogando na altitude que joga bem, muito pelo contrário. Acho que o Bolívar vai vir para amarrar o jogo, mas o Flamengo vai ter que ter sabedoria para poder conquistar o resultado positivo dentro de casa. Ô Flavinho, e aí tem um grande componente, que é talvez o melhor jogador do Flamengo, que é a torcida, o jogo em casa. Facilita um pouco, e eu não tô nem dizendo em relação de estar ou não na altitude, né, porque o seu adversário é dono de altitude, mas porque o Bolívar fora da altitude, ele tem uma força também, ele não é um time que só joga bem por lá. E aí, estando no Maracanã, o clima melhora porque o Flamengo joga ao lado do seu melhor jogador, que é a torcida do Flamengo, Flávio Venique. Os números mostram isso, né? No Maracanã, o Flamengo é outro time. Não tenho aqui de cabeça levantamento, mas se a gente avaliar, quando joga no Maracanã, o Flamengo tem conseguido, né, dar conta do recado, venceu bem o Corinthians, não tinha jogado muito bem contra o Amazonas, mas venceu, que eu lembro assim como mandante, teve a derrota pro Botafogo, né, que aqui é um clássico, aí é um pouco diferente. Mas aí é outro papo. Aí com o Botafogo é diferente, né, minha? Aí é outra história. O Botafogo você tem que respeitar. É um clássico. Aí porque a gente fala mandante, visitante, mas quando tem um clássico, o Botafogo está acostumado a jogar no Maracanã, não é a casa dele, mas assim, não é hoje. Mas, historicamente, assim, o Maracanã também é a casa do Botafogo. Acredito que o Flamengo passe. Ia ser um absurdo, ia ser uma vergonha, um vexame, um escândalo. Não tem nem a palavra para dizer, caso o Flamengo não chegue nas oitavas de final. Entrou super badalado, contratou De La Cruz, Vinha, elenco milionário, elenco mais caro do continente, não chegar nem nas oitavas de final.
É uma vergonha. Imagina a confusão que não vai dar, um protesto, ninho do urubu, aquela confusão toda que a gente já sabe quando o Flamengo não E vai o bem. nosso amigo aqui, Mas né? acredito que passa. Vene vai sofrer. Provavelmente Pedrosa já deve estar na área, voltando, que aí ele sofre mais, que eu sou bonzinho, mas o Pedrosa não alivia pra ele, não. Mesmo que o Pedrosa ainda esteja na Europa, você acha que ele não vai me ligar? Vai avisar? Ainda vai ter fuso horário, vai me acordar ainda. Ô, Vene Pô, Casagrande. Mas acho que passa. 2 jogos no Maraca. O Flamengo deve ganhar os 2 jogos e vai seguir em frente. Aí o Flavinho, otimista. Ô, Vene Casagrande, eu quero que você atualize em relação às questões clínicas do Flamengo. Esse boletim médico. Agora o Venei vai trazer informações aí sobre os jogadores que estão de volta. Também tem renovação de uma joia do Flamengo ali. É importante, né, ressaltar que o Arrascaeta está de volta. Então vamos ver se o Tite vai colocar Lohan e Arrascaeta juntos. O Arrascaeta nunca vai ficar no banco. Nunca. Nos jogos de Libertadores, jamais. Capaz do ou o Lohan pegar banco, entrar no segundo tempo, ou ele colocar os dois. Acredito que seja assim. Vamos ver o que o Venê falou. Tem informações muito boas aí sobre novidades, sobre jogadores que estão renovando e voltando de contusão no Mengão. Tem uma atualização aqui no SBT Esportivo agora, sabia, ô Flávio Venick? Boletim médico do Flamengo. Tem 2 notícias boas e 2 notícias ruins. Eu gosto de começar pela boa sempre. Ah, é? Vamos lá. Pedro e Arrascaeta à disposição. Para mim, o Pedro à disposição é uma baita notícia para a torcida do Flamengo. Hoje, se a gente fosse colocar aí o Gabigol como reserva imediata, o Gabigol não vem jogando bem, então o Pedro à disposição é uma baita notícia. E o Arrascaeta também, querendo ou não, é o craque. As duas notícias ruins. Bruno Henrique voltou a sentir um incômodo no tornozelo esquerdo, está fora do jogo, e o Pulgar também está fora, como a gente havia mencionado ontem, o Pulgar sendo preparado para o clássico contra o Vasco. Então o Pedro à disposição, para mim, é uma baita notícia, eu acho que o torcedor rubro-negro tem que comemorar. E só para pegar esse recorte que o Flávio Vinick falou sobre o jogo no Maracanã, o Flamengo na Libertadores não perde em casa no Maracanã desde aquele jogo contra o Penharol. Lembra desse jogo? 2019. Que o Gabigol foi até expulso em 2019. 19. Ainda com a Abel Braga. E agora então, tem 2 jogos casa, no Maracanã. Bem diferente. O Flamengo em casa está mostrando. O problema é quando joga fora de casa. O que pode depois, lá na frente, oitavas de final, um jogo decisivo fora de casa, aí pode complicar também pro Flamengo, porque deve passar como segundo. Esse jogo, inclusive, contra o Penharol, nós fazíamos esse programa lá em São Cristóvão ainda. Os elementos do programa eram Pedro Certezas, Casimiro Miguel, Smigol e Felipe Ruggeri. Nossa, e nós chamamos um grande amigo meu, que é o Martim, um uruguaio, que torce pro Penharol. Você só imagina como foi. Inclusive, nesse jogo, estúdio. vocês vão se recordar, o Arrascaeta terminou no banco de reservas. Vocês lembram disso? E o Abel podendo fazer mais uma substituição. Que foi o jogo que a torcida gritou, solta o Arrascaeta nessa... O Abel não gostava muito do Arrasca, não. O Abel falava que o Flamengo não era time de índio, por isso que não tinha como colocar todo mundo. Ô, Venê Casagrande, e a renovação do Igor Jesus, Venê? Está assinado já agora, o próximo passo é apenas o Flamengo divulgar nas redes sociais. Esse jogador que vinha se destacando no elenco profissional tinha contrato até dezembro de 2025. O Flamengo entendeu que ele merecia uma valorização salarial e estendeu o vínculo dele até dezembro de 2017. Ou seja, mais 2 anos de contrato. Um jogador que tem um bom potencial, se for bem trabalhado. Recentemente a gente viu que ele foi substituído no primeiro tempo, ficou chateado, o próprio Tite nos bastidores pediu desculpas ao atleta. Eu acho que não tinha por que pedir desculpas, se ele fez, ele entendeu naquele momento que era o ideal, mas é um jogador que tem potencial e se for bem trabalhado pode dar bons frutos ao Flamengo. Aí eu fico pensando, sabe o quê? O Botafogo chega com o Igor Jesus no meio do ano, né? Como é que a gente vai fazer aqui na imprensa, né? Tá rindo? Como é que a gente vai fazer? A gente vai ter que arrumar um apelido para um dos dois e seguir o barco, porque é muito específico. Igor, não é um Matheus, um Lucas, um Pedro, né? É verdade. É um Igor Jesus, meu Deus do céu. Daqui a pouco a gente vai falar da derrota do Fluminense, né, para o São Paulo. E também 2 jogadores do Botafogo afastados por indisciplina. Os caras do Botafogo levaram mulher para dentro do hotel, mas essas são as últimas novidades sobre o Flamengo, né? É importante ressaltar que a volta da Arrascaeta dá uma boa sustentação no meio de campo do Flamengo, apesar do Lohan ter feito uma partida muito boa, mas muito boa mesmo contra o Corinthians. Acredito que o técnico Tite deve colocar o Arrascaeta para começar esse jogo importantíssimo pela Libertadores. Ainda bem que o Pedro não teve uma lesão constatada, né? Imagina, não tem atacante bom à disposição agora. Tem o Gabigol, mas o Gabigol não tá jogando absolutamente nada, então
fica no banco mesmo. O Pedro certamente cumpre melhor essa função. A volta de alguns jogadores importantes. Lesões, né? Mais uma vez o Pulgar fora, sofre bastante com lesões o Pulgar. E o Bruno Henrique também não vai jogar essa partida. Lembrando que se o Flamengo vencer, né? Ainda há chance de passar a classificar, obviamente, mas também tem que pensar na classificação em primeiro lugar, né? Vai ser bem difícil, acho que o primeiro objetivo agora é classificar em primeiro, não depende só de si é classificar para a próxima fase, não depende só de si para classificar em primeiro, né? Mas o mais importante é classificar. Passou pelo Bolívar hoje, venceu o Palestino, tá classificado em segundo, não importa. O que importa é classificar, mas lembrando que o time que classifica em segundo no seu grupo respectivamente, joga o segundo jogo das semifinais, das oitavas de finais, quartas, enfim, da fase eliminatória, fora de casa. Então, por isso é importante passar em primeiro, né? Quando passa em primeiro, você decide em casa. Quando passa em segundo, você decide fora. Então, o Flamengo pega um time jogando fora e vai ter dificuldade, mas o mais importante agora é classificar. Quero saber o que vocês pensam sobre esse assunto. Para vocês, quem deve ser o titular? Lohan ou Arrascaeta? Só pode jogar um. Ou joga Arrascaeta ou joga Lohan. Quem você colocaria no time titular? Deixa sua opinião aqui nos comentários. Qualquer novidade traremos para vocês aqui no Flamengo Informa. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!